Toffoli anula decisões proferidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba contra Marcelo Odebrecht. É o dia do perdão mesmo, como o Silvio mencionou, né? O ministro do STF, Dias Toffoli, anulou ontem, terça-feira, dia 21, o dia do perdão, todas as decisões proferidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba contra o empresário Marcelo Odebrecht no contexto da Operação Lava Jato. O que falar, né? Vamos lá. Bom, primeiro também fico muito feliz pelo senhor Marcelo Odebrecht ter conseguido, né, o perdão. Certamente ele está muito arrependido de tudo que ele fez. Aliás, que acho que ele nem fez, porque acredito que nesse caso, né, a varinha de condão, né, a caneta azul caneta do senhor Dias Toffoli, né, fez a gente esquecer de tudo. Agora veja, vamos lembrar o caso aqui, caso vocês tenham esquecido. Né? O Marcelo Odebrecht, para conseguir benefícios no seu julgamento, né, que benefício quer dizer assim, não se ferrar tanto, foi lá e delatou o esquema inteiro. Né, entregou as listas com os nomes, né, explicou o que era o Departamento de Operações Estruturadas, que era o departamento de propina instalado na Odebrecht para comprar políticos. Era até organizado isso, não é? Era organizado, tinha lá listas de nomes, né? Por exemplo, está lá o Montanha, que é o atual interventor, o senhor Paulo Pimenta, interventor do Rio Grande do Sul. Ele estava lá também na listinha, lá do Marcelo Odebrecht. Muita gente. Tinha a Amante, que é a nossa querida Glaze. O amigo do meu pai. Que é o amigo do meu pai, que é o próprio Dias Toffoli, que fez agora essa... Muito bem lembrado, aliás, tinha até esquecido. Né? Que é o sujeito que anulou, né, tudo isso aí. Né? Acho que talvez algum malicioso, né, alguma pessoa maliciosa, cínica, né, e irônica, pode querer dizer que o Toffoli fez isso só porque não gostou de ter o seu nome, né, na lista dos propineiros da Odebrecht. Em benefício próprio, então, assim... Mas eu não compactuo, obviamente, com esse cinismo todo. Eu acho que ele está simplesmente perseguindo a justiça. Mas qual é o problema? Além disso tudo que é óbvio. Né? A anulação é com base, então, nos diálogos supostamente, né, verídicos entre o magistrado, que era o senhor Sérgio Moro, e o procurador Dallagnol. Mencionados anteriormente aqui, né? Inclusive. Exatamente. Conversando ali sobre como faria esse acordo de leniência, que é a delação, né? Agora, qual é o problema? Que este diálogo entre os dois, que nunca foi auditado, aliás, pela Polícia Federal, foi descoberto, ou foi tomado, ou foi, enfim, né, chegou às mãos da Justiça da maneira mais criminosa e legal possível, que foi aqueles hackers lá, como que é o nome dele? Eu não vou lembrar. Os hackers de Taubaté, que, aliás, é o mesmo que a Carla Zambelli. É o mesmo, é o namoradinho da Carla Zambelli, né, que vazaram, né, lá na Vaza Jato, vazaram tudo aquilo para o senhor Glenn Greenwald publicar naquela revistinha trotskista dele chamada Intercept, sei lá. The né? Intercept. The Intercepts. Tá? Vazou as conversas conseguidas de maneira criminosa e o STF se prestou ao papel de lavanderia de provas. Né? Pegou aquele monte de diálogo vazado entre as autoridades. É lógico que a gente não ficou sabendo tudo, porque tinha 7 teras de conversa e, obviamente, né, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes deixaram a gente ver aquilo que eles achavam melhor. Assim como o próprio Glenn Greenwald, que chamava os jornalistas um por um para entrar na salinha dele, sem celular, sem nada, e olhar, né, aquilo que ele queria. Exato. Né? E aí, obviamente, vários jornalistas foram desligados, alguns até mudaram de lado, como, por exemplo, o Reinaldo Azevedo. Né? Mas só estou dizendo que foi no mesmo período, né? Não sei se é por conta disso, obviamente, se tinha algum compromisso ali no meio daqueles vazamentos de mais de 2.000 celebridades brasileiras que estavam ali naquele vazamento todo, né? Feito pelos hackers. Né? Então, o que acontece? O STF se transformou numa lavanderia de provas. Né? Porque é óbvio que, né, no direito processual brasileiro está lá
definido que as provas obtidas de maneira ilegal são anuladas, elas podem corromper o processo todo. Afinal, o que eles estão dizendo aqui? Eles estão alegando que o Sérgio Moro, né, fez a condenação baseada em provas obtidas de maneira ilegal, ou seja, mediante tortura ou grave ameaça. Né? O pobre do Marcelo Odebrecht foi coagido a entregar o esquema inteiro. Né? É isso que eles estão falando. Então, portanto, as provas devem ser anuladas, porque elas foram obtidas por meio da coação. Uai, mas as provas que provam isso também são ilegais. E, portanto, elas deveriam ter sido anuladas e jamais serem tratadas, né, pelo STF. Mas o que acontece? Como a vontade do senhor Gilmar Mendes de se vingar e acabar com a Lava Jato, se vingar do Sérgio Moro e acabar com a Lava Jato de vez, era maior do que qualquer outra coisa, o que foi feito? Eles lavaram as provas. Né? Por meio de um juridiquês alucinado, eles transformaram todas aquelas provas obtidas de maneira criminosa, né, em provas limpas, lícitas e que poderiam ser utilizadas como bem quisesse. E o pior, essas provas ainda foram emprestadas a outros inquéritos. Né? E elas nunca foram auditadas pela Polícia Federal. Né? Nunca chegou lá para ver, vamos ver se esses hackers pegaram esse negócio mesmo ou se eles não estão inventando. Nunca teve nada. O que eles falaram, que estavam lá, é o que foi acreditado e pronto, acabou, porque aquilo servia bem, né, ao intuito de extinguir com a Lava Jato, por meio desse comprometimento do Sérgio Moro conversando lá com o Dallagnol. Né? Aliás, que é uma prática que não se deve fazer, mas é uma prática comum. Todo juiz conversa com o promotor a respeito do caso. Todo. E, de fato, instrui. Se você quer condenar, é melhor fazer assim. Pode conversar com qualquer promotor, sobretudo na área criminal, você vai ver que todos conversam com o juiz. Essa é a prática comum. Não é novidade para ninguém. E quando você lê a conversa, não tem nada demais. Bom, esse é o primeiro problema. Né? Foram usadas provas obtidas de maneira criminosa, devidamente lavadas, né? Como se, da mesma maneira que se lava dinheiro, as provas foram lavadas, né, no STF, para condenar o Sérgio Moro, lá, colocar ele em suspeição, etc., e falar que as coisas foram obtidas de maneira legal. Bom, tem um outro problema. Outro problema é o seguinte, né? O Toffoli alega que o Marcelo Odebrecht, né, aceitando a versão da defesa dele, foi coagido, foi chantageado. Olha, o Instituto da Delação Premiada é a chantagem. Porra! É óbvio que é isso. É óbvio que o sujeito foi chantageado. Mas é porque a justiça permite, nesse momento, o sujeito ser chantageado. Porque o sujeito chega lá e fala, você quer, né, se ferrar aí na sua pena, ou você quer delatar os seus amigos e ter a pena aliviada? Isso não é uma chantagem? Se você colaborar, você vai ser beneficiado pela justiça. Se você não colaborar, você vai se ferrar. Isso não é uma chantagem? O próprio Instituto da Delação prevê uma chantagem. Né? Dará um benefício ao sujeito se ele colaborar e fizer aquilo que as autoridades desejam. É óbvio que isso é uma chantagem. Né? Vamos aqui entrar no modo 38, é isso ou não, né? E refazer a pergunta. Né? Você prefere delatar os seus companheiros, né, neste que foi o maior esquema de corrupção, né, este esquema satânico, né, de corrupção do Estado brasileiro na Lava Jato? Ou você prefere ir para a cadeia, né, perder todo o seu dinheiro, nunca mais poder comprar bitcoins e ser currado com enxofre por filhos do demônio? É isso ou não? Né? Gente, o Instituto da Delação Premiada, assim, o fundamento dele é a chantagem. Né? Vocês podem até chamar de outra coisa, né? A pressão, sei lá o que for, mas é a chantagem. Então, que novidade é nisso? Né? Veja, esse argumento do Toffoli é tão mongol, aliás, eu não espero outra coisa dele senão argumentos mongóis, tá? Que ele simplesmente pode ser usado para todo o acordo de delação premiado. Né? Para todo acordo de cooperação com qualquer criminoso. Não. Né? Porque no final das contas, o delegado chegou lá e falou pro bandido que se ele não falar, né, ia ser muito pior para ele.
Então, assim, é lógico que isso não tem nada a ver com justiça, tem nada a ver com, não tem nada a ver nem com questões técnicas do processo, nada. O único problema é o seguinte: o Marcelo Odebrecht era o chefe do esquema. Ele continua o chefe do esquema porque o Odebrecht mudou de nome e já está lá operando com o Estado novamente. Inclusive, aliás, o Lula liberou agora o Montanha, que estava aqui no esquema do Marcelo Odebrecht, a operar sem licitação lá no Rio Grande do Sul. Não é demais? E se os caras já recebiam propina para fechar contratos com o Odebrecht quando tinha licitação, imagina agora, meu filho, como é que não vai ser a farra, né? A farra do Paulo Pimenta no Rio Grande do Sul. Vocês podem anotar. Quer dizer assim, porque, né? Olha, senhor Paulo Pimenta, não fique bravo comigo, não estou dizendo que o senhor vai meter a mão no butim aí, né? Mas vamos ser claros, né? Confiança o senhor não passa nenhuma, porque se passasse não estaria o seu nome lá, né? O senhor sendo chamado de Montanha pelo Marcelo Odebrecht na listinha de nomes lá do Departamento de Operações Estruturadas, que agora foi anulado pelo seu também companheiro petista Dias Toffoli. Então é óbvio que o que está acontecendo aqui é meramente político para livrar a companheirada do processo, inclusive o próprio Dias Toffoli, que não podia jamais estar decidindo sobre esse caso. Né? Porque ele é, obviamente, parte interessada, já que ele foi citado. Tá? Mas a verdade é, quem liga para isso? Ninguém. Quem deveria fazer algo a respeito simplesmente não está fazendo, que é aquele outro bunda mole, né, chamado Pacheco. Né? Que deveria fazer alguma coisa e não faz. Não só ele, né? Não só o Pacheco, como também aquele outro bando de bunda mole, né? Que são os senadores conservadores da oposição que votaram no Pacheco. Não? E não fazem, não usam tudo o que eles têm possível na mão para pressionar o Pacheco para abrir o processo de impeachment contra a putada toda, sobretudo contra o Toffoli, contra o Alexandre de Moraes, né, que são, obviamente, os dois que mais cometem abusos. Não que sejam só eles, mas os dois que cometem abusos recorrentes, né, no STF. Então, o que podemos fazer senão agradecer, né, as nossas autoridades por terem instituído o dia 21 de maio como o dia do perdão, né? Espero também que o nosso queridíssimo Felipe Martins receba aí também o perdão, embora ele não tenha feito nada, né? O perdão por nada. Talvez se ele tivesse feito alguma coisa. Ô Felipe, fala aí que você é traficante, cara, né? Fala em que, não, eu roubei alguma coisa. Fala que você recebeu um dinheiro lá do governo, da China, sei lá, de algum lugar. Aí você se livra, cara. Agora tu vai ficar insistindo que não fez nada, porque, veja, isso aqui é um país de corruptos. Né? De corruptos morais. É um país da corrupção da inteligência, da corrupção da moral, né? E, obviamente, da corrupção pública. Né? Então, o que acontece? Os inocentes, Felipe Martins, né, eles não serão tolerados. Porque no país da corrupção, o inocente ele é um aleijado moral. Esse é o problema. Então, enquanto se você não assumir aí nenhum crime, sei lá, fala que você matou umas pessoas, né? Bateu em umas mulheres, sei lá, bicho, inventa alguma coisa, senão você vai ficar aí para sempre. Porque o dia do perdão só pode ser estendido aos criminosos e não aos inocentes.